vídeo de hoje, nós vamos conhecer duas cidades que fizeram parte da infância de Jesus. Belém, que foi onde ele nasceu, e Nazaré, onde ele cresceu. As duas cidades estão muito diferentes de como eram no tempo de Jesus, mas nós vamos conhecer um lugar que vai nos dar uma ideia bem parecida de como era a vida naquele tempo. Então, vamos lá para mais uma viagem bíblica. Belém foi a cidade onde Jesus Cristo nasceu. Maria e José moravam em Nazaré e foram para Belém para o recenseamento. Chegando na cidade, chegou a hora de Jesus nascer e, não encontrando lugar nas hospedarias, eles se abrigaram num estábulo. Então, Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura ou num coxo, que é como nós chamamos aqui no Brasil. Hoje, Belém é uma cidade de autonomia palestina, com 70 mil habitantes, sendo que 65% mais ou menos são de árabes muçulmanos e 35% de árabes cristãos, que convivem pacificamente entre si. Por questões de segurança, Israel construiu um muro separando Jerusalém de Belém, porque devido ao crescimento das duas cidades, elas praticamente se encontram. E para atravessar o muro é preciso passar pelo checkpoint controlado pelo exército israelense. Há uma grande discussão acerca deste muro e dessa separação. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, não, senão vamos ficar horas aqui falando sobre isso. Segundo a tradição oral, que vem desde o primeiro século, aqui foi o local onde Jesus nasceu. Essa igreja foi construída no tempo do imperador Constantino, já foi destruída, reconstruída várias vezes, reformada, e hoje esta é a entrada, que é chamada de Porta da Humildade, que é uma das lições que Jesus nos deixou e todo mundo tem que se abaixar para entrar por ela. Aqui dentro da igreja tem uma fila enorme, é bem abafado, é sempre muito concorrido e também bem corrido, né? Com pessoas de todas as nacionalidades. Belém recebe mais de 2 milhões de turistas por ano. E foi aqui nesta gruta que, como diz o apóstolo Paulo, o Deus Filho se fez carne e habitou entre nós. E daqui de Belém, que fica na Judeia, a gente vai para Nazaré, na Galileia, mais ou menos 150 quilômetros de distância. Foi aqui em Nazaré que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela geraria uma criança e onde Jesus passou a sua infância com os pais. Nazaré, na época de Jesus, era uma pequena aldeia totalmente desconhecida, sem terra fértil, sem água, sem nenhum tipo de atrativo, de difícil acesso, ou seja, só vinha para cá quem já morava aqui ou quem estava perdido. E de acordo com alguns estudos da arqueologia, tinha em torno de 600 habitantes. E hoje é a maior cidade da Galileia, com mais de 70 mil moradores. E é a cidade hoje com a maior concentração demográfica de árabes em Israel, que vieram para cá fugindo de suas casas depois da criação do Estado judeu em 48. Em Nazaré, um dos lugares mais visitados é, logicamente, a Igreja da Anunciação, construída no local onde o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria.
Infelizmente, o trânsito estava muito intenso e nós não tivemos tempo de ir até lá. Mas nós fomos para um local chamado Vila Bíblica, que mostra como eram as cidades no tempo de Jesus, inclusive com atores representando os habitantes de Nazaré e dos povos das cidades vizinhas nos tempos antigos. Aqui vocês estão vendo uma videira, que é um pé de uva. E neste lugar aqui que esse rapaz está mostrando é um antigo lugar onde se fazia vinho, chamado na Bíblia de lagar. Nesse local eles tiravam as sandálias e ficavam pisando as uvas, enquanto o líquido escorria por essa cavidade, depois era coletado e colocado num odre novo. Neste local também a gente pode ver um terraço onde estão as videiras e ali foram encontrados vários restos arqueológicos da existência de torres. As torres eram construídas próximas às plantações de videira e serviam para o lavrador, onde seus empregados ficar abrigado enquanto vigiava a plantação, principalmente quando os frutos já estavam maduros. E esses detalhes todos fazem com que esse lugar seja a representação exata da parábola dos lavradores, descrita em Marcos capítulo 12. Jesus começa a parábola dizendo que um certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Por isso esse lugar aqui é muito importante para eles. Aqui nós estamos numa carpintaria típica daquela época. O significado da palavra carpinteiro no grego é aquele que faz teto, porta e janela. E trabalhava não só com madeira, mas também com pedra, né? É uma mistura de carpinteiro e pedreiro nos dias de hoje. Eles então mostram para a gente algumas das ferramentas iguais às que José, pai de Jesus, usava em seu ofício. O martelo, que de um lado cortava e do outro batia. Os formões, também bem parecidos com os que temos até hoje em dia. Pedras vulcânicas que alisavam madeira e também afiavam o ferro, né? Era a lima da época. E essa ferramenta aqui, muito curiosa, que parece um arco e flecha, mas na verdade é uma furadeira da época. E como a vila era muito pequena, os carpinteiros costumavam ir para cidades próximas para conseguir mais trabalho. Pelo tamanho da vila, provavelmente José era o único carpinteiro de Nazaré. Outra cultura muito falada na Bíblia é a das oliveiras, né? E a Bíblia diz que o Messias viria de um rebento de Jessé. Rebento é esse ramo que nasce da oliveira e que vai se tornar uma nova árvore. Aqui a gente tem a demonstração de como era a colheita das azeitonas, que é o fruto das oliveiras. E depois de colhidas, elas eram trazidas para essa prensa para serem esmagadas. O líquido que escorria para essa engrenagem aqui, onde passavam por um processamento bem sofisticado para a época. O primeiro azeite extraído era o mais puro
e era levado para Jerusalém como oferta e entregue para os sacerdotes para acender os candelabros do templo. Num segundo processamento, o azeite era inferior, era usado para medicamentos, perfumes e cosméticos. E depois as azeitonas eram prensadas uma terceira vez e o azeite extraído era um pouco mais inferior e era usado para fazer sabão e óleo para as lamparinas das casas. E o que Belém e Nazaré ensinam para a gente? Jesus escolheu nascer dentro de um curral, na pequena vila de Belém. E escolheu crescer num vilarejo pobre e desconhecido de Nazaré, muito distante da capital. Sabemos que nada que Jesus faz é por acaso. Ele poderia ter nascido e crescido num dos palácios de Roma, da Grécia ou até de Jerusalém, mas escolheu os lugares desprezados e esquecidos e fez isso com um propósito. Durante seu ministério também, ele passou a maior parte do tempo com quem? Com os desprezados e esquecidos da sociedade. E essas coisas nos falam muito sobre Jesus e muito sobre como devemos viver a nossa vida. Nos falam do quanto é importante escolher ficar do lado dos mais fracos, fazendo bem, ajudando a quem precisa de ajuda, levando esperança para os vulneráveis, protegendo as viúvas, os pobres, as crianças, os doentes, os estrangeiros. Para mim, essa é a grande lição destas duas pequenas cidades escolhidas por Jesus.